Amém. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, irmãos que estão aí nos assistindo. Nesta tarde, eu quero deixar uma palavra com vocês, mas primeiramente nós vamos orar. Amém? Aquebranta aí o seu coração. Entenda que o Senhor é aquele que se faz presente em toda e qualquer circunstância, porque Ele é aquele que é onisciente, onipresente, e que Ele possa te visitar nesta hora. Amém? Pai, nessa hora eu quero colocar as nossas vidas aqui diante das tuas mãos. Pai, toma a tua igreja. Deus, toma, Senhor, os irmãos que estão nos assistindo nesta hora, aqueles que ainda vão nos assistir. Deus, que o teu poder, que a tua graça possa nos envolver, Pai, de uma forma poderosa. E estando, Pai, nos visitando, Senhor, renovando as nossas forças, a nossa fé. Visita aqueles que estão enfermos, Pai. Deus, o Senhor é aquele que sopra o fôlego de vida, Senhor, na vida de cada um. Oh, Espírito Santo, derrama da tua graça, do teu poder vindouro e restaurador. Deus, restaurando a tua igreja, trazendo, Senhor, a sede de te buscar, de estar na tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Pai, que esse culto seja um culto maravilhoso, abençoado, Deus, na tua presença, para a honra e a glória do teu nome. Amém? Agora à tarde eu estava meditando na palavra e abre as suas Bíblias em João 14, o Evangelho de João. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que toda honra e toda glória é para Ele. Amém? A palavra do Senhor nos diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? O Senhor respondeu, Jesus respondeu, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Que nós possamos refletir nessa palavra. Que o Senhor é o verdadeiro caminho. Se você está com dúvida de tomar alguma decisão ou tem algo para entregar às mãos do Senhor, verdadeiramente entregue e descanse, porque Ele é o que o nosso caminho, que é a nossa fortaleza presente na angústia. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, gente? Começar o louvor e adoração. Pai amado, Pai querido Deus, muito obrigado porque o Senhor está presente aqui conosco hoje, ó Pai. Pai, derrama a Tua glória, derrama a Tua majestade sobre nós, ó Deus. Deus, que nós possamos, ó Pai, cada dia mais e mais estarmos mais perto da Tua presença, estarmos mais perto de uma intimidade maior contigo, ó Pai. Pai, em nome do Senhor, ó Deus, que os Seus anjos venham estar sobre as nossas vidas, ó Pai, que os Seus anjos venham estar, ó Pai, dentro das nossas casas, ó Pai, dentro do nosso trabalho, Deus, dentro da nossa faculdade. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa nos acompanhar, ó Pai. Pai, em nome de Jesus. Deus, entregamos o nosso coração, ó Pai. Pai, entregamos as nossas mentes, ó Deus, entregamos o nosso louvor diante da Tua presença, Pai. Pai, em nome do Senhor, seja bem-vindo no nosso meio, Pai. Pai, que o Senhor, ó Deus, possa realizar mais e mais a Tua vontade, Deus, nas nossas vidas. Em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Deus santo, Deus de poder, nós te louvamos. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Feche seus olhos por um momento.
Vamos falar com Deus? Vamos falar com o Senhor? Vamos orar a Deus por todas as situações, por todas as dificuldades que às vezes alguns irmãos estão passando. Vamos orar a Deus. Vamos clamar a Deus nesse momento. Nós estamos aqui para adorá-lo, para cultuá-lo, para apresentar o nosso culto, o nosso louvor ao Senhor. E nós cremos num Deus que opera, que age, que manifesta no meio do seu povo. Nós cremos num Deus, e quando o povo de Deus está unido num só propósito, numa só direção, o Senhor manifesta ali o seu poder e a sua graça. Então nós vamos estar aqui agora, nesse momento, orando. Eu vou chamar aqui a amada irmã Terezinha. Ela vai estar orando. Amém, amada? Está orando, apresentando as vidas, apresentando esse culto, apresentando as famílias e todos aqueles que estão passando por alguma adversidade, em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor. Soberano Deus, grandioso Pai, nós estamos aqui, ó Pai, na tarde desse dia, Pai, e queremos, Espírito Santo de Deus, engrandecer e agradecer ao Senhor. Ó Pai, dar louvores e honra ao Teu nome, que é digno de toda honra, louvor e adoração, Pai. O Senhor é o Deus soberano entre todas as coisas, ó Pai. O Senhor é o Criador de todas as coisas, ó Pai. Tudo está no poder das Tuas mãos, ó Pai. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Nós queremos, ó Espírito Santo de Deus, colocar tudo diante do Teu altar, ó Pai. Toma as famílias da Tua casa, Pai. Toma os pastores, meu Pai. Toma, Jesus, Espírito Santo de Deus, cada problema, cada situação no Teu altar, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa vida, Pai. O Senhor é aquele, ó Pai, que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas, ó Pai. Mas devemos confessar, ó Pai, entregar tudo nas Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Toma as famílias, ó Pai. Toma, Pai, as pessoas doentes, ó Pai, que estão num leito de hospital, ó Pai. Aquelas que estão também dentro das suas casas, meu Pai, mas que não têm força para sair, para buscar o Senhor, ó Pai. Que elas possam, Pai, sentir o Teu Espírito Santo, ó Pai, sobre a vida delas, ó Pai. Alcança essas vidas, Pai, que precisam do Senhor, ó Pai. Toma o Brasil, Senhor. Toma, Senhor, os governantes. Toma cada um nas Tuas mãos, ó Pai. Ô, Jesus, vai caindo por terra, Pai, esse vírus, meu Pai. Ô, Jesus, dissipa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Cai por terra, leva para bem longe, para bem longe, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que sara, que cura, Pai, que dá vida e vida em abundância, Pai. Ó Pai, a Tua palavra fala que o Senhor é luz, ó Pai, que o Senhor é luz e sal nessa terra, meu Pai. Que possamos buscar o Senhor verdadeiramente, ó Pai. Que possamos entregar tudo no Teu altar, ó Pai. Toma, Espírito Santo de Deus. Toma as pessoas, ó Pai, que está sem fé, Pai. Vai sobre cada coração, ó Pai, aumentando a fé, Pai. Que elas venham buscar o Senhor verdadeiramente, ó Pai. Ô Espírito Santo de Deus, nós colocamos tudo no altar e cremos, Pai, no Teu trabalhar, no Teu agir, ó Pai. Ô Jesus, a Tua palavra fala que o Senhor, Pai, endurece cada coração, mas amolece também, Pai. Que o Senhor é dono do ouro e da prata, o Senhor é dono de todas as coisas, ó Pai. E nós cremos no Teu trabalhar, no Teu agir, ó Pai. Nós não, muitas coisas é mistério, ó Pai, mas nós cremos no Senhor, ó Pai. Cremos que o Senhor tem trabalhado em favor do Teu povo, ó Pai. Amolece os corações, ó Pai, dá vida e vida em abundância, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus amados irmãos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. A todos os irmãos que estão presentes, graça e paz. Aqueles que estão nos ouvindo pelo online, Deus abençoe poderosamente. E eu creio que aqueles que vão ouvir depois, que Deus venha agir com poder e graça sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, Marcos capítulo 13, versículo de número 13. Marcos 13, versículo 13. Vamos estar meditando nesse texto e depois vamos ler esse texto, depois vamos estar meditando em nome do Senhor Jesus. Amém? Diz a palavra do Senhor assim, meus amados:
sereis odiados de todos por minha causa. Todavia, aquele que permanecer firme até o seu fim, receberá a glória da salvação. Amém? Grave essa palavra, permanecer firme. Permanecer firme. Amém? 13. Permanecer firmes. Querido Deus, querido Pai, nós te louvamos, te exaltamos por essa noite, pela vida dos meus amados irmãos que estão aqui presentes. Pai, que o Senhor venha manifestar o teu poder e a tua graça. Venha realizar a tua vontade sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Se nós olharmos toda a Bíblia, já lemos ela e vemos ali uma característica principal do servo do Senhor, daquele que teme ao Senhor, daquele que adora ao Senhor. Há uma característica que predomina em toda situação na vida de um cristão, na vida de um servo do Senhor. E é a resiliência. O que é resiliência, meu amado? Figuradamente, é se adaptar a toda situação. Se adaptar em todas as circunstâncias. E isso é uma característica do cristão. Em toda situação, aquele que teme ao Senhor, aquele que adora ao Senhor, aquele que serve ao Senhor, o cristão, ele se adapta em toda situação. Ele não permite que as situações o impeçam de adorar a Deus, de louvar a Deus, de cultuar a Deus. Nós vamos ver hoje alguns pontos importantes, alguns homens de Deus que passaram por situações adversas, mas foram resilientes, permaneceram firmes e conquistaram a vitória em Deus. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, nessa noite, e eu queria falar com os irmãos. Em meio a essa situação que nós estamos passando, precisamos ser resilientes. Precisamos permanecer firmes no Senhor. Não permitir que situações, circunstâncias façam nos separar do Senhor e da sua palavra. Primeira coisa que eu queria falar está em Jeremias, capítulo 1. Vamos ali em Jeremias, capítulo 1. Para os irmãos, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, nós vemos ali o chamado de Jeremias, o propósito de Deus na vida de Jeremias. Deus chama Jeremias para um propósito, e não era fácil, obrigado, amado, Deus abençoe. Não era fácil esse propósito, porque ele viria para falar ao povo sobre aquilo que iria acontecer ao povo por causa da sua desobediência, por causa de não estar cumprindo a vontade, a palavra do Senhor, seguir a palavra de Deus. Então Jeremias vinha ali para afrontar verdadeiramente aquele povo. Seria tempos difíceis. Deus já falava a Jeremias que seriam tempos difíceis. Mas Deus no versículo 8 de Jeremias, capítulo 1, ele fala assim: Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo, a fim de proteger-te. Amém? Primeira coisa que o cristão, aquele que permanece firme, ele tem uma convicção, ele tem uma certeza, que Deus está com ele. Independente da situação que ele esteja passando, independente da luta que ele esteja sofrendo, independente da circunstância que está acontecendo, ele sabe que o Senhor está com ele.
É algo que eu e você temos que entender nessa noite, amados irmãos, e perceber. Muitas vezes, muitos cristãos estão desanimados, estão desencorajados, estão desestimulados, e isso é um perigo e uma cilada que o inimigo pode preparar para aqueles que estão desanimados e não estão perseverantes. Não estão perseverantes. Cristão, meu amado, minha amada irmã, ele tem que estar perseverante. E aqui o Senhor fala algo para Jeremias. Fala assim: Jeremias, você vai, aquilo que eu pôr na sua boca você vai falar, e não importa não, porque é eu que vou te proteger. E nós conhecemos a história de Jeremias, sabemos as situações que ele passou, as lutas que ele passou, mas em todas as lutas, ele sabia que Deus estava com ele. E se ele estava ali, porque Deus estava permitindo e o guardando. Amém? E é isso que nós cristãos também temos que ter essa convicção, que ninguém pode mover contra nós, ninguém pode agir contra nós, porque Deus está conosco, e tudo que acontece é permissão do Senhor. E aqui, como ele fala para Jeremias, não tenha medo, fala mesmo aquilo que eu pôr na sua boca. Ele está dizendo para nós hoje também, nós não podemos ter medo de confessar e falar: eu sou servo do Senhor, eu creio num Deus vivo, eu sou servo de Deus, eu creio que Cristo morreu e ressuscitou, e eu creio que Ele vai voltar e vai me levar. É isso que nós temos que ter, essa convicção, amados. Independente se as pessoas nos perseguem, se as pessoas nos odeiam, como eu li ali em Marcos 13:13. Independente de toda a situação, eu tenho certeza que eu estou com o Senhor e o Senhor está comigo. Nós temos que ter essa convicção, nós temos que ter essa certeza. Que muitas pessoas, amados irmãos, hoje, eles não estão animados, não estão mais perseverantes, porque veio as lutas, veio as dificuldades, e eles sucumbiram a essas lutas e essas dificuldades. Talvez porque deu ouvido a pessoas, talvez porque olhou a situação e não tinha perspectiva. Mas eu quero dizer para você hoje, meu amado, minha amada irmã, aquele que está em Cristo, aquele que está no Senhor, a visão dele não é natural, a visão dele é espiritual. A visão dele não é natural. Aos olhos dos homens, nós somos loucos. Por quê, irmãos? Porque a pessoa fala algo para nós, ela fala: mas o Senhor, nosso Senhor é o Deus impossível. Ah, não tem mais jeito. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas você vai morrer. Mas eu vou para a glória, vou viver eternamente. Aos olhos naturais, tudo isso é loucura. Mas essa é a diferença daquele que é resiliente, que não importa a situação que esteja passando, as circunstâncias que esteja sofrendo, ele não desiste. Ele crê num Deus vivo e não deixa e não abandona esse Deus. E é algo que eu e você hoje, amados irmãos, temos que ter em nosso coração. Primeira coisa, saber que Deus está conosco, que Ele nos protege. Amém? Aleluia. Nada acontece se Ele não permitir. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, amados irmãos, quando ali nós vemos em Marcos, capítulo 13, versículo 13, que nós somos odiados por causa do Senhor. Aqui está falando que esse texto aqui é um texto escatológico, dos finais dos tempos. Jesus falando, eu gosto muito desse texto porque não é outra pessoa, é Jesus falando. Mas Jesus orientando como será o final dos tempos. E ele diz aqui, vão odiar vocês por causa de mim.
Mas, todavia, permanece firme. Permanece firme. Não desista. Não se entregue à situação. Outro ponto que eu quero dizer para os amados agora é esse: não se entregue. O texto é muito longo, mas nós conhecemos a história de José. Conhecemos a história de José. Todos nós conhecemos. Teve filmes. Sabemos a montanha-russa de emoções que ele passou. Mas em tudo, ele foi resiliente. José é o melhor exemplo de uma pessoa resiliente, que se adapta a tudo, mas não abandona a sua fé. Não abandona o seu Deus. De queridinho do pai, ele virou escravo. Ele virou escravo. Mesmo assim, ele não abandonou ao seu Deus. Ele tinha convicção daquilo que o Senhor tinha falado ao seu coração. Outro ponto que eu quero falar para os irmãos é esse. É saber que você tem o Senhor na sua vida. E que ninguém pode te roubar. Ninguém pode tomar. Ninguém pode tirar isso de sua vida. Ninguém. O irmão dele tentou isso. Nós não vamos matar porque é bem peso para nós. Vamos vendê-lo. Foi vendido como escravo. Ele poderia muito bem, mas eu era o filho querido do meu pai. Cadê Deus que me deixou nessa situação? Ele nunca deixou de ter a convicção que os planos de Deus na vida dele estavam se cumprindo. Independente se ele era escravo ou não. Foi escravo. Começou a prosperar. Foi vendido, foi comprado, começou ali a prosperar, a Potifar. Mas se levantou ali a mulher de Potifar e aí lançou uma mentira e ele foi preso de novo. Ele vendia, agora, antes ele era escravo, agora era um escravo presidiário. A situação piorou. Parecia que estava melhorando, mas a situação piorou. Mas mesmo assim, ele não desanimou. Ele perseverou. Ele resistiu. É algo que eu e você temos que entender aqui, meu amado, minha amada irmã. Enquanto o mundo está nessa loucura, todo mundo procurando culpado, procurando quem foi, quem deixou de ser, nós temos a convicção que estamos nas mãos de Deus. Onde o mundo não tem perspectiva do que vai acontecer amanhã, nós temos a convicção que o amanhã pertence ao nosso Deus e é nele que esperamos. Mas você não está preocupado? Amado, todos nós temos preocupações. Nós somos humanos. Mas o nosso coração está no Senhor. A nossa preocupação, as nossas circunstâncias, nós colocamos na mão de Deus. Colocamos nas mãos de Deus. E José estava nesse propósito. Ele sabia o que Deus tinha para ele, ele sabia o que o Senhor proporcionara para ele, estava preparando para ele, e ele perseverou. Mesmo agora estando preso. Se nós continuarmos aqui, vemos Deus agindo na vida de José na prisão, sendo instrumento de bênção na prisão. Tem coisa mais maravilhosa que essa, amados? Ele poderia ficar emburrado ali na prisão, não é verdade? Desistir, se entregar, mas não. Na prisão, ele foi um instrumento de bênção, instrumento de Deus, resiliente ali, amados. Ele se adaptou à situação. E naquela situação ali, o que ele fez, amados irmãos? Eu vou ser bênção aqui nesse lugar. Mas é uma prisão.
É um lugar terrível. Aqui eu serei bênção. Porque minha vida não está na mão dos homens, minha vida está na mão de Deus. E ali ele continuou sendo bênção, até o dia que nós sabemos a história. Ele revela os sonhos para Faraó, faz a revelação do sonho de Faraó. Faraó, depois de toda a situação, vê ali o Espírito Santo de Deus na vida de José e coloca ele como segundo. E é tão interessante, meus amados irmãos, que quando fala ali segundo, a Bíblia fala ali que ele só estava abaixo de Faraó quando Faraó estava no trono. O que quer dizer isso, amados? Quando Faraó estava viajando ou não estava no trono, o maior do Egito era José. Mas por que isso aconteceu com José, amados? Por que toda a situação aconteceu com José? Para capacitá-lo a coisas maiores. Porque se ele não resistisse, se ele não permanecesse firme em situações ali pequenas, como ele permaneceria firme em situações maiores, como cuidar de uma nação em uma época de fome? Porque cuidar de você só, amado, é fácil, não é verdade? Alimento para você só é muito fácil. Às vezes você corre ali de um lado para o outro, você consegue. Mas imagina só, cuidar de uma nação toda. Ter nas suas mãos uma nação toda. Mas José passou por todas as circunstâncias para se capacitar a estar naquela posição. E isso acontece conosco, amados. Em toda situação que nós passamos, nós somos resilientes, nós permanecemos firmes, porque maiores coisas Deus tem para nos entregar. Maiores ainda. Mas para que isso aconteça, meu amado, minha amada irmã, nós temos que permanecer firmes, resilientes, não nos entregar, não desistir. Não desistir. Não abandonar. Temos visto pessoas, amados irmãos, que por causa dessa pandemia se afastaram do Senhor, se afastaram de Deus. Talvez ela pense que está bem, mas eu dei um exemplo, acho que foi semana passada, sobre o filho pródigo. Eu queria falar sobre isso. O filho pródigo, quanto mais ele distanciava do pai, quando ele mais distanciava do pai, pior a situação ficava. Talvez ele, no primeiro momento, estava tudo bem. Estou livre e solto, né? Livre e solto, estou. Mas a situação foi piorando, a fome foi aumentando, seus bens foi perdendo, porque não tinha mais o pai para orientar, até que ele chegou a comer o quê? As comidas dos porcos. Nós sabemos que porco é um animal impuro. Não é isso que fala na lei, para o povo judeu? É um animal impuro. O que aconteceu, amados? Ele teve que comer da comida dos porcos. Para nós aqui, na nossa linguagem, a lavagem. Antigamente as pessoas passavam, não tinha lixo, o lixeiro não passava com frequência em alguns bairros, em Goiânia, Aparecida. Então vinha ali a pessoa da lavagem. O resto de comida, o resto de tudo, você guardava 3 vezes por semana, ele passava ali com a carrocinha dele, juntava aquela lavagem toda ali de 3 dias, 4 dias, e levava para dar para os porcos. Era essa a alimentação que esse filho estava comendo. Até que ele lembrou que até os servos do pai comem melhor, bem melhor, tem fartura de pão. E ele voltou.
Muitos estão nessa situação. No primeiro momento, está tudo lindo, maravilhoso. Mas quanto mais você afasta, você vai se perder no caminho. A estrada que parecia iluminada já não é a mesma. Tome cuidado. Pare aonde você está e volte para o Pai. Não desista, não se entregue, mas permaneça firme. Permaneça firme no Senhor. Amém? Outra característica de permanecer firme me lembra muito de um barco. Pastor, o que tem a ver barco? Depois os irmãos pegam ali, entra na internet e procura ali tempestade, barcos em tempestade. A primeira coisa que o barco faz é ele posicionar contra as ondas. Ele enfrenta as ondas. Porque se ele ficar de lado, o que acontece? Ele tomba, ele vira. Então a primeira coisa que um capitão de um barco faz é apontar o navio contra as ondas. Porque ele vai bater nas ondas e vai atravessar as ondas. Assim somos nós, amados. Em meio a toda situação que vem contra nós, nós que somos servos do Senhor, nós temos que nos levantar, nos posicionar e enfrentar. Ondas virão, tempestades virão, mas nós vamos romper elas em nome do Senhor Jesus. Amém? É isso que nós temos que ter em nosso coração. É ter essa convicção em nosso coração. Nós vamos romper essas ondas. Vamos atravessar essas ondas. Vamos atravessar esse momento até chegar à bonança. Até chegar o momento de tranquilidade, o momento de bonança. É isso que, amados irmãos, nós falamos de resiliência. Resistir a todo momento. Não permitir que as situações nos sucumbem e nos desanimem. Meu amado cristão, ele tem que perseverar. O cristão, ele tem que perseverar. Ele tem que estar o quê, amados? Resiliente, se adaptando a toda situação, a toda circunstância. Entenda bem, amado. Não é adaptando a palavra de Deus, não. Ah, o pastor falou que nós temos que adaptar. Eu não estou falando disso. A palavra de Deus é a palavra de Deus, ela não muda. Adaptar a situação. Por exemplo, uma igreja de 300 membros, ela não pode reunir todo mundo num culto. O que ela faz? Ela se adapta. Vamos marcar então 5 cultos. Resolve o problema. Todo mundo vem adorar o Senhor no domingo. Estão entendendo, amados irmãos? É isso que é resiliência. É se adaptar à situação. Tem irmãos que não podem estar aqui porque estão enfermos, estão debilitados. Ele nos assiste o quê? Online. Mas no momento que ele melhora, ele vem participar. Estão entendendo, amada, a situação? É isso que é a diferença. Mesmo que tudo se levante contra nós, mesmo que tudo se levante contra o povo de Deus, nós não desistimos de declarar e confessar: o Senhor é o nosso pastor. Jesus é o nosso Senhor. Nunca podemos deixar de declarar isso a todos. Confessar Cristo em toda situação, em todas as circunstâncias. Mesmo que tudo se levante contra nós, nós cristãos temos que ser resilientes, falar: o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa força. Nada que venha contra nós pode nos tirar da presença de Deus. É interessante, amados irmãos, nós falamos sobre resiliência, sobre perseverar em toda situação. Se nós olharmos os amados cristãos ali na época de Paulo, na época dos apóstolos, ou até depois, quando o Império Romano ainda estava a todo vapor, se levantaram para perseguir os cristãos, e ali no Coliseu, nas arenas, jogavam os cristãos ali, mas nenhum deixava a sua fé. Todos perseveravam.
sabiam que iam morrer naquele dia, naquele momento, mas não deixavam de confessar e crer e declarar: o Senhor é o nosso Deus, Jesus é o nosso Salvador. Não negavam, mas eram resilientes. E a palavra do Senhor fala: quanto mais pessoas morriam, mais nascia crentes. O sangue dos mártires era sementeira para mais e mais cristãos. Meu amado, minha amada irmã, se você está passando por alguma adversidade, alguma luta, é hora de você se levantar e resistir e ser resiliente e começar a confessar Jesus como seu Senhor e declarar: Ele é meu Deus, Ele que está no controle da minha vida e eu não permito que nenhuma situação me afaste dEle. Eu não permito. Declare isso, meu amado irmão. Confesse isso. Não deixe que as situações te afastem do Senhor ou que as situações te paralisem. Não permita isso em sua vida, meu amado, minha amada irmã. Não permita. Dificuldades, amados, todos nós temos, todos nós teremos. Paulo foi preso, Paulo foi perseguido, desde o momento que ele confessou Jesus como Salvador da vida dele, desde o momento que ele aceitou o Senhor Jesus como Salvador da vida dele, ele não deixou de ser perseguido. E todos os discípulos do Senhor, todos os apóstolos de Deus foram. Mas não deixaram de fazer a obra do Senhor, não deixaram de falar do Senhor. E assim somos nós, amados irmãos. Assim somos nós, não podemos permitir que as situações, que as circunstâncias, que as adversidades, que as lutas nos afastem e nos deixem paralisados e não possamos confessar e declarar: o Senhor é o nosso pastor, e não possamos declarar e cultuar a Deus. Isso não pode me impedir de cultuar a Deus, isso não pode me impedir de buscar a Deus. Mas a perseverar, meu amado, minha amada. Então nós vemos aqui alguns homens de Deus que em meio a toda a situação não deixaram as situações o paralisar, mas foram resilientes. Outro ponto importante, nós vemos em Josué capítulo 1, Deus falando com Josué, Deus falando, orientando a Josué, e fala: ser forte, ser corajoso. Não é isso que Deus fala para ele? Ser forte, ser corajoso, medite nessa palavra, na lei do Senhor, dia e de noite. Eu sou contigo. Em toda situação, Deus nos dá a garantia que Ele está conosco. Amém? É interessante isso, né, amados? Todo mundo pode nos abandonar, mas uma coisa você tem que ter no seu coração: Deus não me abandona. Eu não estou só. Deus está comigo. Ele me protege e se faz presente em minha vida. Então eu posso, com essa convicção, com essa certeza, eu posso buscar ao Senhor, eu posso clamar ao Senhor, eu posso orar ao Senhor, e eu tenho a certeza que Ele me ouve, e Ele me responde, e Ele me orienta naquilo que eu devo fazer. Amém? É essa posição que eu e você temos que ter, amados. É esse coração que devemos ter, é essa certeza que devemos ter. Nunca desistir, mas persistir, permanecer firme, ser resiliente. Não deixar que palavras, não deixar que atitudes te desanimem, circunstâncias desanimem. Mas que você seja encorajado. Vamos dar outro exemplo, amados irmãos. O apóstolo Pedro estava preso. O que a igreja estava fazendo? Orando. Prenderam Pedro. Com quem nós vamos falar? Vamos falar com o nosso Deus. Nós vamos orar, nós vamos buscar,
Porque é Ele que está no controle de todas as coisas. É Ele que pode mudar a situação. É Ele que pode libertar Pedro. Então eles buscaram ao Senhor, clamaram ao Senhor, se uniram ali para que Deus agisse ali a favor de Pedro. Eles poderiam muito bem pensar, gente, vamos vazar, vamos correr, vamos fugir, a situação está feia. O apóstolo Pedro foi preso, imagina nós. Mas eles não. Eles foram resilientes. Vamos para a casa dos irmãos, vamos ali como igreja e vamos orar. Não vamos parar de lutar. Não vamos parar. Essa é a diferença de uma pessoa que é resiliente. Essa é a característica do cristão. Em toda situação, ele não permite ser sucumbido às circunstâncias, mas ele se adapta à situação para adorar e buscar ao seu Senhor. Adorar e buscar ao seu Senhor. Eu acho interessante a vida de William Carr. Ele é um missionário, né? Pai da missão moderna. Ele foi com perspectiva para a Índia. E chegando lá, Deus foi trabalhando na vida dele. Ele chegou na capital e a situação foi piorando. E a perseguição do seu próprio povo, que ele era inglês, foi se levantando contra ele. Ele foi se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, até chegar num lugar onde tinha tigres e tinha outras situações ali, animais selvagens. Mas ali Deus agiu na vida dele. E ele não desistiu de servir ao Senhor. Mesmo perdendo o conforto, mesmo perdendo o luxo, ele se adaptou à situação. Foi resiliente, resistiu. E Deus deu vitória a ele. Assim somos nós, amados irmãos. Assim somos nós. Podem se levantar contra o povo de Deus. Podem se levantar contra a igreja do Senhor. Mas aonde nós estivermos, nós podemos adorar e cultuar a Deus. Aonde nós estivermos, nós podemos falar do Senhor. Falar do amor de Deus. É tão interessante, amados, que tinha uma amada irmã missionária, que ela vivia num país que perseguia os cristãos. O que ela fez? Ela começou a trabalhar com crianças especiais. E trabalhando com crianças especiais, ela começou a evangelizar os pais. Trabalhando as crianças e evangelizando os pais. Ela não desistiu. Ela perseverou, ela foi resiliente. E Deus honrou ela ali. Deus a honrou. E assim somos nós, amados irmãos. Em toda situação, não permita que as circunstâncias te fazem ficar paralisado ou parado. Mas creia que Deus tem um propósito e um plano na sua vida. E se por alguma coisa você fechar os olhos aqui, tenha convicção que abrirão na glória com o Senhor. Amém? Essa é a nossa alegria. Essa é nossa certeza. Para encerrarmos, Abacuque, texto conhecido, cantado em louvores. Mas Abacuque, capítulo 3, versículo 17 em diante. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Amém, amados? Aleluia! Nós podemos não ter nada, materialmente, mas algo que você tem, que não tem preço no mundo que pague, é a presença de Deus. Amém? É a presença de Deus.
aonde você estiver, em situação que você esteja passando, não importa. Você ora e o Senhor se faz presente. Ele fala, o Senhor, que enviaria o Consolador. E esse Consolador está conosco. Um testemunho que eu nunca esqueço. Eu já falei com os irmãos aqui. Foi de um amado irmão russo, morava na antiga União Soviética. Nós sabemos como é que era lá a situação para os cristãos na antiga União Soviética. E um dia, a Sibéria ali, amados, tem lugares na Sibéria que chegam a 71 graus negativos. E lá tinha uma prisão que eles levavam todos os inimigos do Estado. E esse amado irmão foi deixado numa cela, e essa cela estava com o vidro quebrado. Quer dizer, o frio todo da madrugada ia entrar e ia matá-lo de hipotermia. E naquela situação ali, que eles deixaram ele para morrer, ele clama e ora ao Senhor. E Deus é tão maravilhoso, que quando ele estava orando ali, clamando a Deus, uma irmã filipina foi tocada pelo Senhor para orar por ele. Nunca tinha visto, nem sabia quem era ele. E ela ora com seu grupo ali, por ele. E na manhã seguinte, os soldados já mandaram o médico ir lá para dar o óbito, né? Assinalar que já estava morto. Quando ele chega lá, o médico, ele volta assustado e fala, ele está vivo. Aí ele conta o testemunho dele, que no momento que ele estava orando, ele sentiu a presença do Senhor envolvendo ele. E o Espírito Santo o aqueceu em toda aquela madrugada, guardando e protegendo ele do frio. O que eu quero dizer para você com essa palavra, amado? Se aquele amado tivesse desistido, o que seria dele? Mas ele, em toda situação, foi resiliente e clamou ao Deus vivo. E Deus fez presente na vida dele. Talvez você se sinta abandonado, talvez você se sinta sozinho, mas entenda algo: se você clamar a Deus, falar com Deus, Deus se faz presente na sua vida. Talvez você está sofrendo aí, lutando e pensando, ninguém está vendo. Eu quero dizer algo, meu amado. Deus tem te visto. Amém? O nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente. Ele está aqui conosco, vendo o nosso culto que estamos prestando a Ele. Ele está lá na China, vendo o irmãozinho lá na aldeia, acordando para trabalhar, orando para agradecer o dia de trabalho. Esse é o nosso Deus. E Ele não abandona os seus. Ele não abandona os seus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Para nós hoje, amados, não desista. Não desista, mas persevere. Ah, mas está difícil. As pessoas estão se levantando contra mim. Meu amado, você serve a um Deus vivo, a um Deus que cuida dos seus. Estando no deserto, estando na cidade, estando na prisão, aonde ou na caverna, aonde você estiver, Deus se faz presente em sua vida. E é Ele que te mantém, é Ele que te sustenta, é Ele que age em sua vida. O homem pode se levantar, pessoas podem se levantar, mas como Paulo, como Pedro, como os homens de Deus, ali que nós no Novo Testamento, permita que palavras, não permita que situações te afastem de Deus, ou te parem, ou te desanimem, mas que você permaneça firme, resiliente no Senhor. Amém? Vamos orar.
meu Deus, meu Pai, que nós possamos, Deus amado, com essa palavra, termos a certeza, Deus amado, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que independente da situação que estejamos passando, o Senhor se faz presente. Que nós, Pai amado, venhamos caminhar cada dia mais e mais convictos, com a certeza no coração, que todos os propósitos de Deus se realizarão em nossas vidas. Pai amado, Pai querido, independente da situação que estejamos passando, do momento difícil que estejamos passando, nós temos uma certeza e uma convicção: o Senhor Deus está conosco. E com essa certeza, nós permanecemos firmes, resilientes, crendo e confiando no Teu agir e no Teu poder. Pai amado, Pai querido, toma a Tua igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem sentar, amados, em nome do Senhor Jesus, rapidamente. Eu quero falar com os irmãos, dar um aviso. Quarta-feira é feriado. Quarta-feira é feriado. Se eu não me engano, quarta-feira é feriado. E me pegou de surpresa também. Porque eu não estava lembrando. Tanto esse negócio de pandemia, né? A gente até esquece dos eventos, né? Do feriado. Eu quero ver se nós marcamos alguma coisa diferente para quarta-feira. Quem puder estar conosco, venha participar em nome do Senhor. Eu vou estar avisando no grupo da igreja. Mas quarta-feira já vai ter o culto às 19 horas. E isso já pode ter certeza no coração dos irmãos. Mas aí nós vamos estar avisando em nome do Senhor Jesus. Sexta-feira, às 19 horas, oração. Sexta-feira, às 19 horas, oração. E de sábado para domingo, da meia-noite sábado às 6 horas da manhã do domingo, nós estamos orando. Amados, temos que orar. Duas coisas, amados, que o cristão não pode deixar de fazer. É prática, é disciplina, é oração e leitura da palavra. Leitura da palavra e oração. Não tem como um cristão ser bem-sucedido mandando só recadinho e não lendo a palavra de Deus. Meu amado, por que eu falo devocional? Por que eu falo em tirar um tempo? Porque é assim, amados irmãos, nós temos aquela mania de fazer aquela oração de recadinho, aquela oração de praxe, né? Abençoe minha mãe, meu pai, meus irmãos, abençoe meu trabalho, amém. E pronto. Não. Nós tem essa oração do dia a dia, mas nós temos que tirar um momento do dia para nos sentar, meditar na palavra, orar e falar com Deus. Falar com Deus, amado, é você orar e ouvir. Amém? Tirar o seu tempo com Deus. É necessário. Então, esse período que nós estamos orando aqui na igreja e na madrugada é um período para nós nos despertarmos para isso e criar um vínculo cada dia mais de mais intimidade com o Senhor. Amém? Domingo, escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã, e às 18 horas, culto de louvor e adoração ao Senhor. Venha participar conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Não parem de orar pelos pedidos, pelas vidas. A nossa amada irmã Terezinha, sua amada irmã, está internada. Orem. Tem outros pedidos ali no grupo. Orem. Eu quero louvar a Deus pela vida do William, pela vida da Daiane, que estão bem, graças a Deus. Pela vida da minha prima Renata, que está bem, graças a Deus. Passou pelo Covid. E não se engane, amados. Muitas pessoas falam, isso acontece só com os mais velhos. Tem muito jovem com Covid internado em UTI. Então, meu amado, todos nós precisamos estar vigilantes e orando ao Senhor e clamando a Deus. Estou com Covid, passa tranquilo. Cuidado. Amém? Cuidado com isso. Não brinque. Amém? Daiane, o William e a amada irmã Maria Teresa está assistindo o culto. Deus abençoe, meus amados irmãos, poderosamente a vida dos amados, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos da Daiane e do William, que estão bem, graças a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Dízimos e ofertas, amados. Nós vamos estar colocando o Pix no grupo da igreja. Já colocou, amém? Os amados já fez para mim, já colocou. Aleluia. É porque domingo, amados,
Eu sou mais difícil de domingo. Chegou sábado para domingo, eu no WhatsApp sou meio difícil de ver. Porque às vezes eu até tiro para não incomodar, para não atrapalhar. Mas já está lá. Quem for dizimar, ofertar ao Senhor, manda pelo Pix se não puder estar conosco. Ou se puder estar conosco, mas não quer trazer o dinheiro, já manda pelo Pix, já fica mais fácil em nome do Senhor Jesus. Amém? E nos avise e manda o comprovante para nós estarmos organizando tudo certinho em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar pelas vidas, pela semana, que Deus venha nos guardar e nos abençoar. Amém? Pai amado, Pai querido, eu quero apresentar os dizimistas. Meu Deus, eu quero apresentar também, Pai amado, aqueles que contribuíram com o culto do celeiro. Meu Deus, meu Pai, cada vez mais levante vidas, ó Pai, desperte vidas para estar contribuindo, para que nós possamos ajudar aqueles que estão passando por dificuldade, ó Pai, nesse momento tão difícil. Meu Deus, meu Pai, abençoe o semente dos teus filhos, que multiplique 30, 60, 100 vezes mais, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, que o coração dos teus filhos venham estar firmes no Senhor, firmes à tua palavra. Toma a vida de cada um em tuas mãos. É o que eu peço e clamo, ó Pai. Dê uma semana abençoada, próspera no Senhor. Guarda a vida de cada um aqui presente, aqueles que estão nos assistindo, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar poderosamente. Meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por essa noite. Pai, que o Senhor abençoe e guarde meus amados irmãos. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre meus amados irmãos e tenha misericórdia. Que o Senhor levante o rosto, dê a paz, meus amados irmãos, a todos os irmãos em Cristo Jesus na terra. Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com essa amada congregação e com todo o povo de Deus na terra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E a vitória é nossa? E a vitória é nossa? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe os irmãos poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém?